Começamos essa transmissão com uma triste notícia que ganha destaque na mídia e que foi dada agora há pouco através do apresentador Alan Severiano da Rede Globo de televisão, que coube a ele, né, trazer esse triste anúncio de perda de um famoso muito talentoso, gente, que infelizmente acabou perdendo a vida. Essa informação confirmada há poucos minutos. Vamos trazer para você também, claro, como sempre, a gente faz outras notícias. Uma delas relacionada à apresentadora Luciana Gimenez, que após o seu acidente tem compartilhado aí várias publicações nas redes sociais. Vou mostrar para você, por exemplo, o vídeo do resgate em que a Luciana Gimenez, né, a sofreu e mais, hein, porque ela está mostrando também como ficaram a situação, como ficou a perna dela, né, após tudo isso aconteceu e como ela está reagindo, porque as dores, gente, são muito grandes desde que ela acabou sofrendo esse acidente aí enquanto esquiava nos Estados Unidos. E ainda, gente, a triste situação, a triste história de uma mãe que teve que entrar na justiça para que a justiça autorizasse, gente, que os médicos desligassem os aparelhos que mantinham vivo o seu filho. Ela vai explicar por que tomou essa decisão. A gente está vendo aí a criancinha muito bonitinha, como a morte cerebral desse menino aconteceu. A família estava em férias, né, quando esse triste episódio acabou atingindo esse menino tão sorridente, realmente muito triste. Você concorda com essa mãe e com esse pedido que ela faz na justiça para que desliguem os aparelhos do filho dela? O que você faria no lugar dela? Deixe seu comentário. Essas e outras notícias após a nossa vinheta. Roda aí. Olá, aqui Fernando Borges, esse é o TV News no ar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Para fazer isso, basta você clicar no botão preto da inscrição. Dê o seu like, dê seu joinha, faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho. E você me encontra também através do Instagram, é o @jornalista Fernando Borges. A gente já começa, gente, com uma história extremamente triste a respeito de uma mãe que teve que fazer de tudo aí. E foi uma difícil decisão que ela tomou: entrar na justiça para pedir que os médicos desligassem os aparelhos que mantêm, né, o seu filho, esse menininho aí tão bonitinho, vivos. Vivo. Essa informação ganhou destaque de vários portais, entre eles o site News Brasil, tá aqui na tela para você. Mãe vai à justiça e exige que aparelhos que mantêm o filho de 8 anos vivo sejam desligados pelos médicos. A matéria do News, assinada pela Brenda. A mulher, né, gente, não é daqui, ela é da Inglaterra, mas está, claro, repercutindo esse caso em todo o Brasil e também no mundo. Ela contou que estava aproveitando as férias com a família em Barbados, quando o filho teve uma convulsão. Ele foi levado para o hospital e após ele ter essa convulsão, os médicos identificaram que ele tinha sofrido a morte cerebral. A morte cerebral é quando o cérebro para de funcionar, mas os outros órgãos eles continuam ainda funcionando. E aí o paciente ele é ligado a aparelhos que prolongam ali um pouco a vida da pessoa, mas nesse caso não tinha mais como o menino voltar à vida. Desde que souberam do diagnóstico, né, os pais do pequeno Ace, que é esse menininho, eles vivem, né, um pesadelo. O menino, no dia 3, o garoto começou a passar mal, foi levado, né, para o hospital. Internado, o menino sentiu dores de cabeça, teve a convulsão, teve a morte cerebral. Desde então, ele não recuperou a consciência desde o dia 3 de janeiro. Os pais do garoto pediram para o governo de Barbados autorizar o desligamento dos aparelhos que mantêm o menino vivo. Eles afirmam que assim estão apenas fazendo com que o Ace e a própria família não sofram mais. Ela é da Inglaterra, estava em férias com a família em Barbados. Lá em Barbados, o menino Ace, ele começou a passar mal, foi levado para o hospital. Lá teve uma convulsão já no hospital. E aí os médicos se negaram, gente, a desligarem os aparelhos. E agora essa mãe está na justiça lá de Barbados tentando essa autorização. Realmente muito triste. O que você faria no lugar dessa mãe? Não tem nem o que dizer, gente. Realmente muito triste. Outra informação que chega é relacionada aí a uma das apresentadoras mais queridas da televisão brasileira, a apresentadora Luciana Gimenez, que comanda o programa Super Pop, exibido pela Rede TV.
uma notícia sobre ela está ganhando aí destaque de todo o Brasil. A gente lembra que a Luciana, quando estava em férias com a família nos Estados Unidos, acabou sofrendo um acidente na neve, bateu, né? Essas imagens aí, inclusive, mostram o momento em que ela é resgatada pelos paramédicos que estavam trabalhando aí nessa região de esqui. Quando ela publicou esse vídeo, a Luciana Gimenez chegou a dizer que a primeira coisa que veio na cabeça dela no momento do acidente eram os filhos dela. E seria, segundo a Luciana Gimenez, a maior dor que ela já acabou sentindo ao longo de toda a vida. A gente tem uma reportagem que foi publicada pelo site Em Off que mostra, gente, a perna da Luciana Gimenez. Isso, gente, já 11 dias. Se passaram 11 dias do acidente. Ela pediu para que o público, né, não se assustasse, porque, claro, tem vários pontos ali na perna dela. E ela falou que as dores continuam, porém bem menos do que antes, mas que o tratamento ainda vai ser longo. A gente, claro, deseja aí ampla melhora para essa apresentadora, que ainda, a gente lembra, né, tá nos Estados Unidos. Ela não foi autorizada a voltar para o Brasil desde que o acidente aconteceu. Os médicos alegam que ela precisa esperar um pouco os pontos, né, se cicatrizarem, para só assim, né, a Luciana Gimenez conseguir fazer o retorno dela para o Brasil. A gente, mais uma vez, repito, deseja ampla recuperação. Triste perda, gente, na música brasileira, e coube ao apresentador Alan Severiano, da Rede Globo de televisão, trazer essas informações que também são confirmadas por outros veículos da imprensa, como o próprio jornal Globo. A gente lembra que o Alan Severiano, ele apresenta o telejornal Jornal Hoje, no horário das tardes da emissora, e está substituindo o César Tralli, o apresentador titular, que está em seu período de férias, inclusive está viajando aí ao lado da companheira, a também apresentadora Ticiane Pinheiro. E coube aí ao Alan Severiano, ao vivo aí na Globo, trazer essa notícia de luto, essa notícia de pesar, que, claro, tá emocionando os fãs desse grande artista, e é, né, mais uma perda que atinge aí o mundo da música, já começando esse ano de 2023 com informações super tristes. O destaque foi dado através do site também do Globo. Infelizmente morreu, gente, o Sérgio Abreu. Ele é um dos maiores violonistas do Brasil e tinha 74 anos. A reportagem diz que ele estava lutando contra problemas pulmonares e estava internado, gente, o Sérgio Abreu, desde o ano passado no Hospital Adventista do Silvestre, localizado no Rio de Janeiro. Carioca nasceu na década de 40, ao lado do irmão Eduardo, formou uma dupla em 1960 e alcançou sucesso, gente, não só no Brasil, mas também no mundo. O Sérgio Abreu, considerado um dos maiores violonistas, né, de todo o Brasil, e coube aí ao Alan Severiano a trazer essa triste notícia de perda, claro, nossos sentimentos aos amigos e familiares aí desse grande músico, muito triste.